Honra e toda a glória somente a Ti, Senhor. Quão profundas riquezas do Seu conhecimento e da Sua verdade que o Senhor decidiu compartilhar comigo, com os meus irmãos, com a Tua igreja. E essa é a minha oração, Papai. Que o Senhor nesta manhã prepare o nosso coração pelo Teu Santo Espírito, para que recebamos, Senhor, esse mistério revelado, Pai. Recebamos o Teu conhecimento, essa riqueza, Senhor, da sabedoria que vem do Teu trono. Porque Jesus disse que o conhecimento, a revelação é para os pequeninos. E nós nos encontramos nessa manhã, tão pequeninos, nós reconhecemos a nossa pequenez, Papai. Então, nessa manhã, Senhor, revela a Tua palavra, abre mentes e corações para que possamos ter compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos mostrar, daquilo que nós precisamos, Senhor, aprender para a nossa edificação, para a transformação da nossa vida, para a renovação, para o fortalecimento, Senhor, para a direção daquilo que nós precisamos, Senhor, alcançar como propósito na nossa vida. Então, abençoa, Senhor, o Teu povo aqui reunido, porque eu de mim mesma nada tenho, mas eu peço que o Senhor esteja falando pelo Teu Espírito ao coração de cada um, Senhor. Daqueles que estão ouvindo aqui e daqueles que ouvirão através da internet. E que assim o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós estamos estudando a carta de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Já estamos chegando aí ao final do capítulo 3. E hoje, a porção que eu estarei trabalhando com os irmãos, conversando, está do verso 14 ao verso 21. É a segunda oração do apóstolo Paulo na carta de Efésios. Então veja que Paulo faz questão de registrar as suas orações enquanto escreve aqueles irmãos em Éfeso. Só trazendo aqui o contexto daquilo que já foi falado, nós comentamos desde o início, quando o pastor João começou, no primeiro capítulo, de que Éfeso era uma cidade muito idólatra, de um povo que seguia várias divindades, adorava várias divindades. E Paulo passa um tempo ali, cerca de 2 anos, pregando o evangelho de Cristo. E ele, então, traz muitos seguidores para Jesus e funda a igreja de Éfeso. E algum tempo depois, agora preso, ele escreve essa carta, trazendo alguns ensinamentos, fazendo algumas exortações e trazendo principalmente uma exortação de fortalecimento, vamos dizer assim, para manutenção da fé daqueles irmãos. E como tudo na Bíblia, não está escrito ali por acaso, não é somente uma carta endereçada àqueles irmãos daquela localidade ou daquele tempo, mas inspirada pelo Espírito Santo para mim e para você. Então é endereçada a nós no dia de hoje, para o nosso endereço, amém? Endereçada para mim e para você. Então nessa oração de Paulo, eu creio que, embora ele tenha feito um pedido a Deus em favor dos irmãos, nós podemos entender que é o Espírito Santo intercedendo por nós. É Jesus, o nosso intercessor, como a Bíblia diz, que é o nosso intercessor, intercedendo por nós, fazendo os mesmos pedidos a nosso respeito. Mas é também, eu creio que algumas verdades, alguns princípios que nós podemos trazer para a nossa vida, para nós buscarmos, ou seja, nós também fazemos esses pedidos a Deus. Nós pegarmos essa oração de Paulo e, por que não dizer, Deus, eu também quero fazer esses pedidos ao Senhor, porque eu também preciso disso. Amém? Então vamos ao texto. Está na NAA, se você pode acompanhar aqui.
Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus, então veja, está orando, pedindo a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Então, como nós fazemos sempre, a gente vai agora nos deleitando, né, em cada versículo, em cada palavra, que essa é a maneira que o pastor João começou com vocês aqui na IPIB Itiavote e tem me pedido para também seguir, e eu também amo fazer isso. E eu costumo pensar ali em casa, quando estou preparando, falar assim, acho que isso aqui é meio que uma refeição japonesa. Quem já viu assim, japonês coloca todos os pratinhos separadinhos, né? O arroz, ali o peixinho, aí tem um legume, tudo separadinho. Aí você olha, depois você vai pegando e vai juntando. Então, eu tenho feito a pregação assim, vou olhando os detalhes, as palavrinhas, vou pegando, vou juntando, e vai saindo uma comida saborosa. E eu espero compartilhar com vocês, tá bom? Nós vamos, aos pouquinhos, entendendo o que Paulo está trazendo nessa oração. Eu coloquei como tema, para conhecer todas as dimensões do amor de Deus. Mas eu queria começar contando uma história. Você vai ficar aí me ajudando, meu querido? O que é que eu... Vamos tentar aqui se funciona. Ó, acho que vai funcionar. Eu quero contar uma história para vocês. Ele era um homem forte, prepotente. Acreditava na sua verdade e a sua verdade era o que deveria prevalecer e nada mais. Era um tirano, déspota cruel. Em nome de seu Deus, ele saiu a caçar literalmente todos os que eram contra a sua verdade. Pois todos que diziam qualquer coisa contrária deviam morrer. Matou homens, mulheres, crianças, sem nenhuma piedade. Sanguinário, impiedoso algoz. Viu um jovem divinamente iluminado ser apedrejado e não vacilou, permaneceu frio. Até que uma voz vinda do alto o derrubou da sua arrogância, fazendo-o cair da sua posição de injustiça, deixando-o cego por vários dias. Esse homem, no entanto, não recebeu condenação, não recebeu punição nem vingança. Naquele momento, em Damasco, ele encontrou o inesperado, o amor. Um amor que transcende. Como Deus pode amar alguém como eu? Quando ele conheceu Jesus, os seus olhos espirituais se abriram. E esse foi o pensamento de Paulo. Que amor é esse? Que amor é esse? Se você fosse contar a sua história, como você contaria a sua história? Quem era você até que você ouviu uma voz? Até que o seu coração se abriu, até que os seus olhos espirituais se abriram e você teve esse tipo de pensamento. Como alguém como eu.
pode ser amado por um Deus tão grande assim. Eu creio que quando a gente lê uma história como essa, fica mais fácil a gente entender por que Deus alcançou Paulo, ou não? Não, né, gente? Eu, pelo menos, não. Como assim, né? Como que Deus pode amar um homem como esse, que matou todo mundo inocente? Fala sério, a gente não entende, não. Você entende? Você não teria nenhuma misericórdia para Paulo, porque você continua não tendo nenhuma misericórdia para nenhum assassino que você vê por aí. Aliás, você não tem nenhuma misericórdia nem por pessoas que fazem menos ainda. Que às vezes só dizem uma palavra maldosa a nosso respeito. Faz uma fofoca sobre nós. Por isso, a pergunta, será que a gente entende a dimensão do amor de Deus? Eu acho que Paulo não entendeu qual era a dimensão do amor de Deus. Mas agora a gente entende por que é que Paulo fala sobre o amor de Deus. Agora a gente entende por que é que Paulo escreve sobre o amor de Deus. Agora a gente entende por que é que Paulo escreve um dos textos mais lindos das Escrituras sobre o que é o amor. Que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor tudo suporta, tudo espera. O amor é algo que não se entende com a razão humana. E Paulo experimentou um amor tão transcendente, um amor tão incondicional, tão maravilhoso, que agora o que ele faz é fazer uma oração em favor dos efésios, e tudo que ele quer é que eles possam compreender qual é a largura, a profundidade, se é que se pode medir, porque não se pode medir. Ele faz uma oração a Deus dizendo: Deus, se eles pudessem, esses gentios que são excluídos pelos meus irmãos judeus, esses gentios que eu mesmo os excluí, se eles pudessem agora saber, não o quanto eu os amo, mas o quanto o Senhor os ama, o quanto é grande o seu amor. Vamos caminhar então nessa história? O início da oração de Paulo. O texto diz: por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês. Eu destaquei aqui algumas palavrinhas. Vai lembrando aí se essa metáfora faz sentido para você dos pratinhos do japonês lá. Quando Paulo está dizendo por essa razão ou por essa causa, isso tem uma conexão com tudo que ele já vem dizendo na carta. Como o Maurício pregou domingo passado aqui, o mistério revelado de juntar gentios e judeus numa só família, numa só sociedade, numa nova nação, num só corpo, numa só igreja. Esse é o mistério que Paulo fala, não foi revelado antes, nem profeta, nem não está no Novo Testamento, não está na Torá, você não vai achar, porque foi revelado agora em Cristo. É algo novo, é algo especial para nós. Por causa disso, por esse mistério que agora Cristo vem unir judeus e gentios, é que eu me coloco de joelhos. E isso também é importante para nós. Porque judeu, em geral, orava em pé. Vocês se lembram que Jesus fala lá que encontrou alguém orando lá, né? Publicano e fariseu. Orando em pé. Porque de joelhos é uma posição de rendição. É uma posição de quebrantamento. Paulo, ele faz questão de dizer, eu estou de joelhos. Uma posição nada comum
para os judeus para fazer essa oração. Uma posição de clamor. Se você perceber, Paulo, ele usava muito uma expressão, rogo-vos, irmãos, não tem? Era quase que implorando, né? Para quem foi tudo aquilo, né? Aquele cego, zeloso pela lei, frio, agora meio que ele implora, ele quer que as pessoas consigam perceber o que ele percebeu a duras penas, né? Então ele está de joelho. E olha que interessante, ele chama também Deus de Pai. Ele diz esse Pai que agora constitui uma família. Não é mais aquele Deus juiz, não é mais aquele Deus das leis, não é mais aquele Deus que ele tem que ser o soldado, que vai pôr tudo em ordem, que vai pôr tudo dentro de uma caixinha, que vai estabelecer as regras, que vai cumprir 600 e não sei quantos mandamentos. Agora ele é um pai. Agora ele é um pai que constitui uma família, que junta todo mundo na presença dele. Agora ele é um pai e pelo novo, vivo caminho que é Cristo, eu posso chegar diante dele sem nenhuma barreira, sem nenhuma formalidade. Eu chego diante dele e peço diretamente para ele. Paulo está ensinando para a gente como é que faz uma oração agora em Cristo. Eu vejo que tem pessoas que às vezes vieram de outras religiões que ainda têm dificuldade, né? Não sabe se ora ao Pai, se ora a Jesus, se ora aos anjos, se ora... Jesus falou, ora ao Pai em meu nome. É sempre ao Pai. Ora ao Pai que não tem erro. Ora ao Pai em nome de Jesus. Não posso falar com Jesus? Pode, fala com Jesus também. Não posso falar com o Espírito Santo? Pode, fala com o Espírito Santo também. Eu falo todo dia com o Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo, olha, não tem dúvidas, uma nova oração em Cristo é liberdade para chegar diante do Pai. E aí ele diz, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória. Paulo está mostrando que há uma confiança de chegar diante de Deus, que segundo a riqueza da sua glória, ou seja, segundo as suas virtudes, o seu poder, a sua capacidade de conhecimento do passado, do presente e do futuro. E ele vai terminar depois dizendo que ele é infinitamente para fazer tudo o que pedimos, porque ele sabe tudo. Então Paulo, confiando em toda a riqueza do seu conhecimento e do seu poder, ele está pedindo, Pai, eu chego diante de ti porque eu sei que o Senhor tem todo o poder para fazer isso que eu vou pedir. Eu chego diante de ti porque eu sei que o Senhor tem todo o conhecimento e o Senhor tem toda a possibilidade de fazer o que eu estou pedindo para fazer. É confiança, é fé de que aquilo que eu estou apresentando diante de ti, o Senhor pode fazer infinitamente mais. O quanto eu aprendo na oração de Paulo. Estão aprendendo comigo? Amém? Vamos ver o que Paulo pede, então. Vamos para os pedidos. O primeiro pedido de Paulo, que sejam fortalecidos no interior. Olha o texto. Quando você vê o númerozinho ali, é o versículo, tá certo? Acompanhando aí na sua Bíblia, né? Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Olha que coisa linda. Estava comentando com a Letícia, né? Que é pregadora aqui também, assim como o Maurício. E eu sou fã do pastor João por causa disso, né? Pela liberdade que ele dá também para jovens pregadores começarem cedo. Eu comecei cedo também. E começar também como mulher num tempo, né? Lá atrás, não precisa dizer quanto tempo, né? Num tempo em que as mulheres não podiam. Acho que já falei isso aqui, não me lembro, mas
Eu fui a primeira no Presbitério Norte do Paraná nos últimos 20 anos. O Ministério Feminino na IPI tem 20 e poucos anos. Eu fui a primeira mulher ordenada no Presbitério Norte do Paraná. Então, fui quebrando barreiras ali, né? Então, vi a Letícia pregando. E ainda há pouco eu falava para ela, Letícia, pregação é como dissertação. Você vai lá, estuda vários textos, vários comentaristas bíblicos, né? Você estuda as línguas originais e você pega várias versões da Bíblia e você monta o seu sermão. E no final da dissertação, o que a gente faz? A gente dá a bibliografia, né? Aqui a gente não vai ficar dando a bibliografia, mas o pastor sempre comenta, a gente usa bastante material do John Stott. Quando a gente quer citar frases, daqui a pouco acho que vou citar uma do John Stott mesmo, a gente cita os autores que a gente pesquisou. Mas é tão interessante que, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas eu leio e não entendo. Gente, lê o português, por favor. Se você parar e ler o português, já vai ser um grande avanço. Vamos ler comigo português? Que sejam fortalecidos com poder. Está falando de força. Está falando de poder. Poder é dínamos, é força. Paulo está pedindo a Deus que conceda a vocês força e poder. Você está precisando de força e poder? Olha como vocês estão fracos. Até para responder. Vocês estão precisando de força e poder? Oh, Jesus. Aleluia. Até para responder, vocês estão fracos, gente. Nós estamos precisando de força e poder, vitalidade. Eu fui ao médico outro dia, ele falou assim, Mônica, você está bem, você está forte para a sua idade, tem gente aí com 30 que está precisando de força e poder, ora por essa juventude. Paulo está pedindo força e poder. Jesus, quando estava com os discípulos após a ressurreição, a Bíblia diz que ele soprou o Espírito nos seus discípulos. E eles foram tomados pelo Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos tomados pelo Espírito, somos selados pelo Espírito, recebemos o Espírito. Mas Jesus dá um segundo momento para os discípulos, ele diz, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ter o Espírito Santo não significa ter todo o poder do Espírito Santo. Aí você diz, mas os crentes de Éfeso já não tinham o Cristo como Senhor e Salvador, já não eram cristãos? Sim, mas aí Paulo diz, pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Paulo está falando de vocês manterem uma vida não apenas em que o Espírito Santo esteja ali habitando como um estrangeiro, como alguém que está residindo temporariamente, mas como alguém que está habitando verdadeiramente. E se ele habita verdadeiramente, ele é Senhor e Salvador. Se ele está habitando verdadeiramente, ele é guia. E Paulo então disse, sois guiados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo é um visitante na nossa casa. Está no quarto de hóspede. Você pode até dizer, fulano mora lá em casa, mas está no quarto de hóspedes. Ele não é de fato alguém que está fazendo parte da família. Paulo está pedindo pelos Efésios força e poder mediante o Espírito Santo no íntimo de cada um. Uma força interior que seja capaz de ajudá-los a vencer medos, a vencer culpas, a vencer perseguições, a vencer tentações, a vencer desvios de moralidade. Pensa no contexto que eles estavam vivendo, uma cidade de imoralidades. E que assim pela fé, Cristo verdadeiramente habite no coração de vocês. É ou não é uma oração do Espírito Santo em nosso favor? Essas duas petições de Paulo se referem ao ponto mais íntimo do cristão.
E aqui ele está falando de íntimo, que é o nosso espírito, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito, a parte espiritual que há em nós. O ser humano, ele é espírito, alma e corpo. O espírito no nosso íntimo diz respeito ao nosso espírito. E o nosso coração diz respeito à nossa alma. Paulo está dizendo, em outras palavras, que alma e espírito precisam estar fortalecidos pelo Senhor. E olha que interessante. Espírito e Cristo habitando juntamente em unidade dentro de nós. O Espírito e Cristo habitando dentro de nós. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Tem crente que às vezes entende, o Espírito Santo habita em mim e eu estou vivendo a regeneração, porque Jesus falou que tem que nascer da água e do Espírito, e quem não nascer de novo, não faz, né, tem que nascer, como ele falou lá para Nicodemos. Mas e a alma? A alma precisa estar sendo trabalhada. Também, queridos. A alma é a vontade, a alma é a personalidade, a alma é o caráter. A alma é aonde nós, de fato, somos santos ou não. A alma é o que, de fato, mostra se nós somos cristãos verdadeiros, seguidores de Cristo ou não. Então, é alma e espírito verdadeiramente sendo habitado pela Trindade, pela presença do Senhor, sendo fortalecidos com o seu poder para nós vivenciarmos a vida de Cristo na terra. Que oração ousada e poderosa de Paulo. O segundo pedido, aqui já falei, né? Alma, coração e espírito fortalecidos. O segundo pedido de Paulo, no texto, enraizados e alicerçados em amor. Olha o texto. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Presta atenção nas duas palavrinhas, né? E me perdoe aí a brincadeira do português, vamos ler no português mesmo. Que enraizado vem da raiz, né? E alicerçado de alicerce. Essas duas palavras têm a ver com o quê? Sustentação e estabilidade. Então, Paulo está orando e pedindo força e poder no interior. Não só no espírito, na parte espiritual, mas na parte da alma, na parte do ser. E agora Paulo está dizendo que tudo isso esteja enraizado, sustentado, alicerçado, fundamentado em alguma coisa. Paulo está dizendo, então, em outras palavras, irmãos, vocês precisam ser como árvores arraigadas, como edifícios bem sustentados. E aí ele diz em quê? Como é que... Não sei como está a luzinha aqui. Acho que eu não sei como é que põe a luzinha aqui. Vai sem luzinha mesmo. Eu queria botar a luzinha ali no em amor, né? Em amor. O amor é a base. O amor, ele tem de ser o solo em que a vida deve ser plantada para florescer. O amor é a essência dos relacionamentos. E aí ele diz, então, como é possível compreender esse amor? Como que eu vou me alicerçar? Como é que eu vou me enraizar nesse amor? Como que isso é possível? Ele também dá o segredinho aqui, ó. Isto para que com todos os santos. Que coisa incrível. Isso não te chama atenção? Pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade desse amor. Só é possível compreender a dimensão do amor de Deus quando estamos com todos os santos, quando estamos todos juntos. Sabe o que eu entendo, queridos? Que o Senhor nos ama para também amarmos. Que o Senhor nos fortalece para também fortalecermos. Que o Senhor nos santifica para também ajudarmos o outro a ser santificado. Que o Senhor trabalhe em nós para também, através de nós, por meio de nós, outros sejam trabalhados. Quando estamos enraizados, quando estamos sustentados nesse amor, então nós vamos ver o que vai acontecer na sequência. Paulo está fazendo uma oração pelos Efésios, para que eles sejam não apenas fortalecidos no íntimo, no interior, no que é pessoal deles, mas que a vida pessoal deles transborde de tal forma que eles conheçam o amor que os faz estar enraizados na igreja, no meio do povo de Deus. É assim que eles vão perceber o quanto eles são amados, o quanto eles podem amar. Amém? Estão entendendo isso? John Stott, ele escreve assim, ó: se tivéssemos a oportunidade de perguntar a Paulo, que orava para que Cristo controlasse e fortalecesse seus leitores, ou seja, os Efésios, creio que ele responderia que desejava que eles se fortalecessem para amar. É que na nova humanidade reconciliada que Cristo está criando, o amor é a virtude mais importante. A nova humanidade, que é a família de Deus, cujos membros são irmãos e irmãs que amam o seu Pai e que se amam uns aos outros. Se pudéssemos perguntar a Paulo, por que você pede isso? Então Paulo diria, é que essa nova humanidade que Deus está criando, essa nova família que Deus está criando em Cristo, a virtude principal é o amor. É necessário o amor, para que uns amem aos outros. Que coisa linda. A totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. Todos os santos e todo o amor. Homens, mulheres, jovens, velhos, gentios, judeus, todos se amando. Que coisa linda. É isso que Paulo está dizendo. Vocês só vão compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, à medida que você conviver uns com os outros nessa família da fé. O próximo pedido de Paulo. Aí já não o amor fraternal, não mais o amor entre irmãos, não mais o amor dessa família, mas agora ele fala para conhecer o amor de Cristo. Olha o texto. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Paulo está pedindo para que os irmãos de Efésios possam conhecer o amor de Cristo e que de fato excede o entendimento. Por isso que eu resolvi contar aquela história no começo, a própria história de Paulo. Era isso que Paulo estava pensando. O amor de Cristo excede o entendimento, eu não consigo entender. Eu matei inocentes por causa desse homem, e esse homem agora está dizendo que me ama. Esse homem agora está dizendo que não vai ter nenhuma condenação para mim, porque agora todos aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. E agora ele está dizendo para mim que eu merecia a ira de Deus, eu merecia aquele lugar terrível de fogo, e ele está me dizendo que está preparando uma morada celestial para mim, onde não vai ter dor. Ele está preparando para mim uma eternidade. Esse amor excede o entendimento, eu não consigo entender. Ele está dizendo que mesmo o pior dos pecadores, e eu sou o pior dos piores, ele está dizendo que eu tenho um lugar no coração de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? É esse amor que Paulo gostaria que eles conhecessem. O amor que ele escreveu aos Romanos, lá no capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores.
quando você nem o conhecia, quando você nem existia, Ele te amou antes da fundação do mundo. Quando você estava vivendo do seu próprio jeito, com as suas próprias vontades, tomando as suas próprias decisões, sem considerar a existência de um Deus Criador que te formou, que viu você substância informe no ventre da sua mãe. Ele já te amava. Ele já tinha te escolhido. Que amor é esse? O amor de Deus é o amor manifestado em Cristo Jesus. É o amor que escreveu João, em 1 João 4,16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E Deus permanece nele. É por isso que esse é um dos textos que a gente pode afirmar, que é a Trindade que habita em nós. Quando Paulo escreve que nós somos habitação, templo do Espírito Santo, Paulo está dizendo que Cristo habite nos seus corações. E João está dizendo que Deus permaneça em você. Se Deus é um, não é só um que está aí, é a Trindade. Amém? O amor é o segredo dessa nova vida que permite você vencer. Eu não sei o que você precisa vencer. Seus pensamentos pecaminosos? Vencer os seus medos? Vencer uma depressão? Vencer um relacionamento abusivo? O amor, esse amor de Deus é que planta no nosso coração a esperança. Nós cantamos hoje esse cântico lindo. Ele é aquele que abre a janela, deixa a luz entrar e colocar no nosso coração a esperança. Esse amor de Cristo, ele rompe as barreiras. Esse amor de Cristo, ele diz para você que ainda que o mundo não veja nada de bom em você, que ainda que o mundo te exclua de tudo, ou até mesmo dentro de casa, no trabalho, alguém diga que você não serve para nada, que você não é ninguém. Esse amor diz que você é a imagem e semelhança dele. Esse amor faz você vencer a culpa. A culpa é um dos fardos mais pesados que o ser humano carrega, mesmo depois da conversão. Porque se existe um trabalho que o diabo faz bem feito, é o trabalho de ser acusador. Jesus vem, trata com a sua vida e o diabo vem dizer, mas você, eu me lembro bem quando você fez aquilo. Eu me lembro bem quando você disse aquilo. Mas você não era aquela garota, aquele menino, você não era aquele homem. Eu gosto de uma frase do pastor Silas, que quando ele disse uma vez, quando eu escutei a primeira vez, nunca mais eu esqueci. Ele disse, quando o diabo vir lembrar o seu passado, lembra o futuro dele. Eu não sei se a frase é dele ou de outro autor, mas eu tomei. Quando ele vier lembrar o seu passado, lembre o futuro dele. Porque o amor de Cristo, ele derruba a culpa, irmãos. Você já imaginou Paulo vivendo com uma culpa do seu passado? Ele não ia conseguir escrever nada disso. Mas esse amor que excede o entendimento fez com que, inspirado pelo Espírito Santo, ele pudesse agora orar e dizer, queridos, eu imploro que vocês possam conhecer a dimensão desse amor, a profundidade desse amor, e que vocês sejam livres nos seus corações e sejam fortalecidos no seu íntimo, para encontrar a força que vocês precisam para viver. Vamos caminhar para o final. Compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor? A cruz. E aí eu quero ler
Uma outra coisa bem interessante aqui, que o Stott também escreve. Ele diz assim: a mim parece, porém, legítimo dizer que o amor de Cristo é suficientemente largo para... seria legal, alguém gostaria de me ajudar aqui? Quem é bom aí? A irmã do infantil que gosta de fazer... Gosta de fazer... Quem vem? O filho? Então vem os dois, vai. Me fugiu até a palavra. Como é que a gente fala que faz com as crianças lá? Mímica? Não é mímica não, gente. Faz dancinha. Coreografia. Faz aí a coreografia. Ó. Eu vou lendo, vocês vão fazendo, tá? É legítimo dizer que o amor de Cristo é suficientemente largo. Bem largo, hein? Para abranger a totalidade da humanidade. Judeus, gentios, de uma extremidade à outra da terra. É suficientemente profundo para buscar o mais pecador, degradado e caído. E suficientemente alto para levá-los todos ao céu. Amém? Obrigada. Largo, de uma extremidade à outra, abranger todo mundo. Vai lá no mais profundo pegar o pecador para levá-los todos para o céu. A dimensão do amor de Deus é a cruz. E por fim, Paulo termina dizendo que sejam cheios da plenitude de Deus. Será que Paulo está exagerando? Pedindo tudo isso? Eu vi um teólogo falando sobre esse texto, ele diz, Paulo faz uma oração ousada. Será que nós podemos ser plenos de Deus? Ele diz que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. E aqui eu quero fazer um adendo, que a preposição no grego, e aqui eu vou fugir do português, porque não tem como explicar no português. Não é fiquem cheios com a plenitude de Deus, mas é fiquem cheios até a plenitude de Deus. Porque se fosse com o com, seria reduzir Deus ao espaço da criatura. Mas até a plenitude de Deus é nos levar à dimensão de Deus. Entende isso? Não é trazer Deus na nossa finitude, é nos levar à infinitude de Deus. Que essa oração possa ser a nossa oração cotidiana, até que isso seja uma realidade, né? E Paulo termina fazendo a conclusão dizendo que esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, somente a Ele, seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele pode fazer infinitamente mais, porque Ele sabe, Ele te conhece. E se Ele fosse atender a nossa oração limitado ao que a gente crê, nós estávamos perdidos. Se Ele fosse atender a nossa oração limitado ao que a gente pensa, nós estávamos perdidos. Se Ele fosse atender a nossa oração limitado ao que a gente precisa, nós estávamos perdidos, irmãos. É uma oração inspirada pelo Espírito Santo para dizer, olha, deixa Deus fazer o infinitamente mais, porque você não sabe nada. É Deus que sabe o que você precisa. E Ele vai operar conforme o seu poder. Aquele poder que Paulo falou no início da oração. Que você seja fortalecido no seu íntimo, pelo Espírito Santo. Então aí Ele vai operar. Quando você estiver fortalecido ali e Cristo habitando no seu coração, então Ele vai operar. Quando o Espírito Santo estiver guiando você lá no seu íntimo, então Ele vai operar. Então o infinitamente de Deus vai acontecer. Amém? Nós vamos terminar de duas formas hoje diferentes. Eu deixei um videozinho
Só para confirmar essa questão da cruz aí. Depois nós vamos cantar uma canção para encerrar o culto, né? Então, um videozinho, eu vou orar a canção para finalizar. Então, fique em paz que nós estamos terminando. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo ir frutificando essa palavra dentro de você. Que você possa, durante a semana, permitir que o Espírito Santo vá falando ao seu coração. Que você possa compreender a dimensão desse amor. Não se esqueça, é também junto com os santos que a gente vai entendendo essa profundidade. Pai, obrigado por esse amor infinito, eterno, que não pode ser medido nem calculado. E a gente resume ele na cruz, nesse símbolo, Pai, que vai de uma extremidade a outra, que vai de uma profundidade a outra, a altura e profundidade. Porque foi ali na cruz que o Senhor demonstrou o seu amor para conosco. Foi ali que o Senhor provou, Pai, enviando o seu Filho para morrer por nós, derramando o seu sangue. Obrigada por essa preciosidade que é a tua palavra e essa oração de Paulo tão profunda, inspirada pelo Espírito. Porque o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas e nós reconhecemos a nossa fraqueza. E nós queremos para nós, Senhor, esse fortalecimento interior, nós queremos essa força do teu poder no íntimo, Senhor, do nosso ser. Nós queremos que verdadeiramente Cristo habite no nosso coração, não seja só um hóspede, mas seja o Senhor do trono do nosso coração. Nós queremos estar enraizados, alicerçados, ó Pai, em amor, nesse amor que é a essência, que é a base, nesse amor que nos ajuda a vencer todo medo, nesse amor que cobre multidão de pecados. Nós queremos ser cheios da Tua plenitude, Senhor, nós queremos alcançar, Senhor, essa perfeição de sermos a Tua imagem e semelhança e sermos restaurados conforme o Teu propósito, Senhor. E nós queremos vivenciar essa vida que o Senhor planejou como igreja, como Teu corpo, como Tua família. Nós queremos viver esse infinitamente mais do Senhor, Pai. Então nos ajuda. Nós fazemos essa mesma oração, Pai, por cada um de nós e também pelo Teu povo nesta hora. Em nome de Jesus. Mais uma vez oramos por cada um daqueles que estão aqui presentes, oramos por aqueles que não estão. Pai, abençoe cada um no seu interior, no seu ser integral, corpo, alma e espírito, sejam totalmente tocados pelo Teu Santo Espírito. E pela Tua palavra que é vida, pela Tua palavra que é espada. Vai lá, Senhor, separando juntas e medulas e produza frutos para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Desejo uma semana abençoadíssima para vocês, uma semana de vitória, de saúde, de bênçãos. Então receba a bênção do Senhor e antes de sair, dá um abraço em alguém aí, profetiza também uma palavra de bênção na vida do teu irmão. Que o grande amor, esse amor de que falamos aqui hoje, que excede o entendimento, incompreensível, mais real, que
a graça salvadora do Filho, que manifestou esse amor. Que a doce consolação do Espírito, essa força e esse poder do Espírito, seja sobre cada um de vocês, sobre a família de vocês, sobre a igreja do Senhor Beit Avot, sobre a igreja do Senhor em toda a terra. Se você crê, diz um amém bem forte. Amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.